Já de volta aqui com o programa Bem Assim, olha, a gente vai falar sobre autoestima para crianças e adolescentes. Uma boa autoestima é fundamental para que os pequenos se sintam mais seguros, felizes e realizados. Mas como que os pais podem incentivar a autoestima dos filhos? Quem nos responde é a psicanalista Diane Mel, que vai conversar sobre esse assunto com a gente. Diane, bom dia para você. Bom dia. Seja bem-vinda ao programa Bem Assim. Muito obrigada. É importante mesmo a gente incentivar a autoestima desde cedo? Sempre. Na verdade, nós como pais, falo porque também sou mãe, precisamos fundamentar, alicerçar em nossos filhos a autoestima. Isso é nossa responsabilidade. Só que, infelizmente, nós como pais nem sempre temos o preparo adequado. Então, por muitas vezes, queremos evitar o que sofremos ou projetamos o que gostaríamos de ter vivido em nossos filhos e, de certa forma, ao invés de alicerçar essa autoestima, acabamos castrando, que é um termo utilizado dentro da psicanálise, que é um termo um pouco forte, mas deixa eu explicar melhor, tolir os nossos filhos de alguma forma, fazendo com que eles fiquem inseguros durante a vida. Pois é, você tocou exatamente numa palavra que eu acho que é a peça-chave para quando a gente fala de autoestima em crianças, né? Crianças que não têm autoestima são crianças inseguras? Sim, a autoestima está totalmente correlacionada com a segurança. Por que digo isso? Vamos lá, eu preciso da validação. O que é a autoestima? A autoestima é a visão que eu tenho sobre mim mesma. Isso do meu valor. Eu, como criança, de quem eu busco essa validação? Dos meus pais. Se os meus pais não souberem me validar de forma adequada, automaticamente eu vou ser uma pessoa insegura futuramente. Como que a gente faz, então, para incentivar a autoestima dos nossos filhos? É porque a gente precisa impor limites, a gente precisa incentivar a autoestima deles e a gente fica meio que perdido nesse papel de maternidade e de paternidade, né? Eu costumo dizer que para você ser bom pai ou boa mãe, primeiro de tudo você precisa ser adulto. E muitas vezes somos infantis, e não estou falando na questão de infantilidade física, mas sim de uma infantilidade emocional. Então, precisamos antes estar maduros. No momento que estivermos maduros, podemos dar esse alicerce aos nossos filhos. E esse alicerce se dá com equilíbrio. Olha que palavra bonita. E qual é o equilíbrio? É exatamente isso. Tolir, sim, quando se faz necessário. Impor sem restringir ou sem ser autoritário. Porque por muitas vezes, não, eu preciso que o meu filho me obedeça ou siga algumas regras. Tá, mas como eu estou levando isso para meus filhos? Qual é a forma adequada? A forma adequada é, filho, é desta forma que devemos agir com amorosidade. Pois é, né? A palavra, a gente vem de uma certa geração em que a gente impunha, eu ainda peguei castigo. Pegava castigo, já peguei também algumas lapadas de cinturão, né? E aí a gente vem de uma educação que a gente, de autoritarismo, de hierarquia mesmo, né? E tem uma certa tendência a meio que passar isso para os nossos filhos, e é necessário então a gente fazer a separação e dar o equilíbrio mesmo que você bem citou. Quando você fala de hierarquia, foi muito bom você citar isso, que é algo que eu acho extremamente importante. As crianças precisam ter senso de hierarquia, sim. Muitos dos pais, ao querer agradar os filhos, ao querer fazer o certo, acabam se tornando amiguinhos, colegas dos seus filhos e perdem a autoridade como pais, provocando depois outras consequências futuras. O ideal é que a criança tenha, assim, esse senso de hierarquia, mas que essa hierarquia, ela venha pautada e embasado como se assim, eu estou aqui
o meu pai me garante. Independente do que eu faça, independente do que aconteça, se eu erre ou se eu acerte, os meus pais estão aqui para me apoiar. É a base sólida que a criança busca e isso vai gerar nela autoestima. Diene, como que a gente pode identificar que uma criança tem baixa estima? Geralmente é uma criança que ela tem dificuldades em escolher. É uma criança que ela fica sempre esperando que você permita que ela faça ou não faça. Geralmente é uma pessoa que se compara, é uma criança que se compara com as outras coleguinhas. Isso eu estou falando aqui da primeira infância, mas se a gente for abordar, por exemplo, a adolescência, então seria gigantesco as situações. Os irmãos podem ajudar nessa jogada? Como que a gente faz para equilibrar a tão famosa disputa que existe entre irmãos? Pode, inclusive eu tenho dicas sobre isso. Primeiro é você não fomentar essa disputa, é tratá-los igualmente. Lógico, cá entre nós como pais, tendenciamos a ter preferências? Sim, mas o amor doado a esses filhos deve ser igual. E eu digo mais, a criança, ela sente o que é verdade. Não adianta você pegar e elogiar o seu filho dizendo assim, ah, filhinho querido, adorei o seu desenho, quando de fato você está fingindo. A criança, ela tem uma percepção muito mais aguçada que muitas vezes nós, adultos, simplesmente passamos a não perceber. Eles entendem isso. E detalhe, ao entender isso, ele percebe, poxa, a minha mãe ou meu pai não está sendo verdadeiro comigo. E isso gera baixa estima. Então, neste momento, com os irmãos, trate como igual. Dê deveres e obrigações de acordo com a idade e a faixa etária. E vocês, pais, todos, eu inclusive faço isso e eu costumo dizer, dê prioridade, um momento especial para cada um dos seus filhos. Por exemplo, se eu tenho 3 filhos, dentro de cada faixa etária, combine uma vez por mês que você vai sair exclusivo com aquela criança. É um programa de 1 hora, meia hora que façam somente vocês dois. Você como mãe, junto com o seu filho, você como pai, junto com o seu filho. E aquele momento que seja para criar um laço, uma intimidade entre vocês. Agora, é muito comum também, né, principalmente na adolescência, mas também para a criançada, comparações. Como que a gente deve lidar com elas? Por exemplo, você falou aí em 3 filhos, eu tenho 3 também, né, lá em casa. E aí elas fazem, mamãe, quem dançou melhor? Quem é que está mais bonita? Eu ou a Pérola? É eu ou a Ágata? E fica sempre aquela disputa, aquela coisa de comparação, mas como é que a gente lida com essa situação sem baixar a autoestima da criança? Como pais, evitem toda e qualquer comparação e não estimule isso em seus filhos. Ao contrário, estimule qualidades diferentes. Como diz você, mamãe, quem está mais bonita ao dançar? Ambas estão maravilhosas. Você com o seu jeitinho, daí você vai externar a ela todas as formas que ela tem. E a mesma coisa com a irmã. Nem mais, nem menos. Ambas iguais, mas veja bem, são pessoas distintas e diferentes. Não é porque nasceram do mesmo ventre, não é porque são irmãs que elas têm a mesma personalidade e as mesmas necessidades. É importante a gente também ensinar as crianças e aos adolescentes a lidar com as frustrações? Sempre. E, na verdade, é importante que saiba lidar e mais, que saiba gerir isso. E como eu vou ensinar a gerir isso? A entender que se errou ou perdeu, tá tudo bem. Se ficou triste, também tá tudo bem. Mas como essa criança vai compreender que está triste? Nós, como pais, devemos ter a obrigatoriedade, ou deveríamos ter, porque infelizmente não nos foi ensinado,
Como você mesmo disse, você levou castigo, levou peia, eu mesma. Nossa, o chinelo da mamãe, senhor. A psicóloga, era a psicóloga da minha casa. Sim, a psicóloga da minha casa era um chinelo. Tanto que quando eu aprontava, eu vestia 5, 6 calças, porque eu sabia que eu ia levar no bumbum. É cômico, eu já arrumava até estratégias assim, que vai doer menos como criança. Mas os nossos pais e até mesmo nós, infelizmente, nos faltou o recurso da inteligência emocional. Hoje, algumas escolas já vêm abordando isso, por muitas vezes de forma precária, mas já começou. Outra, você como adulto, por mais que você não tenha aprendido, você pode aprender agora. Então, ensine seu filho a nomear as emoções que estão sentindo. Filho, isso é medo ou é excitação por algo novo? Uma montanha-russa, por exemplo. Filho, você está com medo? Não imponha a ele que ele está com medo. É empolgação? É excitação ou é medo? Outra, você está triste? O que é tristeza? Qual é a forma de sentir tristeza? Então, ajude ele a nomear, lembrando que o córtex pré-frontal, que é responsável pela racionalização, ele só está totalmente formado lá para os seus 24 anos. Tanto que existem neurocientistas hoje que eles falam que existe uma adolescência tardia. E por quê? Justamente devido a uma questão fisiológica. Então, nem todas as emoções passam por este filtro. Muito se dá pelo responsável mesmo, que é o processo do sistema límbico. Então, nesse momento, eles passam sem filtros e é importante que você ajude a nomear para que ele entenda que, naquele momento, se ele estiver triste, ele tem o direito de ficar triste, ele tem o direito de chorar, ele tem o direito de se sentir frustrado. Aquela famosa frase, engula o choro. Não. Jamais. Você pode ajudar ele, por exemplo, tem crianças que têm um senso maior ou que vão chorar mais alto, gritar. Você pode ajudar ele a se controlar. Diz, filho, você pode sentir isso, mas de uma forma um pouco mais controlada, mas você não vai deixar de sentir. Ao contrário, sinta. É importante que você sinta. E também é importante ensinar a seus filhos daí uma palavrinha que eu digo que é a palavra linda e que hoje está em voga, virou moda, resiliência. Errou, deu. Então, filho, o que a gente pode aprender com isso? Como podemos fazer diferente a partir de agora? Eu estou com você, eu estou aqui para te apoiar. O que você pode fazer? Tudo isso são fatores que ajudam a reforçar a autoestima dos nossos filhos, não é isso? Tudo. São métodos, né, que a gente vai aí com aquele joguinho de cintura de um lado ao outro, tentando então restabelecer para que se tornem adultos seguros, adultos confiáveis e responsáveis também de suas responsabilidades. Exatamente. E quando você fala sobre responsabilidades, aí entra uma questão e um ponto-chave para que se tenha autoestima, principalmente que a criança adquira essa autoestima. É o quê? É permitir que a criança faça as coisas. Muitos pais, por amar demais os filhos, hiperprotegem e impedem que a criança execute tarefas simples. E é importante que essa criança aprenda a ter autonomia. Muito bem, muito obrigada pela tua participação aqui no programa Bem Assim. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, amei a nossa conversa. Eu que agradeço, muito obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho falando sobre uma técnica bastante curiosa, é o Conen Do. Eu volto já.